Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Trader, obrigado pela sua audiência e se você gosta do nosso conteúdo, por favor, lembre-se de deixar o seu like e se ainda não se inscreveu, clique no botão inscrever-se. Assim você poderá receber mais conteúdo de qualidade sobre análise técnica gratuitamente e ainda nos ajuda a ganhar relevância no YouTube. Se chegou aqui por acaso, espero que você goste e no final deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Assim você poderá nos encontrar com mais facilidade. Aqui nós tratamos de análise técnica de maneira descomplicada e bastante prática. Antes de entrar no conteúdo, um rápido disclaimer, que esse aqui é um vídeo que tem caráter meramente educacional. Nenhuma informação contida nesse vídeo deve ser entendida como uma recomendação de compra ou venda de um ativo. As operações em bolsa de valores e mercadorias são operações de alto risco e sempre existe a possibilidade de perda de capital investido. A análise técnica não é uma ferramenta que permita prever o futuro. Os mercados não obedecem necessariamente aos cenários vislumbrados pela análise técnica. Então vamos lá, né? Bom, a gente está aqui para falar sobre médias móveis, que são essas linhas que normalmente você vê plotada num gráfico de bolsa de valores ou de mercadorias. E muita gente se pergunta por que essa linha, o que tem a ver com preço, como é que se usa esse indicador, para que serve, e é o que a gente vai tratar aqui no detalhe. Antes de mais nada, eu queria falar um pouco sobre os tipos de médias móveis. Basicamente, o mercado trabalha com dois tipos de médias, aritmética e exponencial. A aritmética é basicamente o somatório do preço de fechamento de uma determinada quantidade de períodos dividido pelo número de períodos, ou seja, média aritmética normal, aquela que a gente conhece, aprende na escola, soma 5 valores, divide por 5, soma 10 valores, divide por 10. Então, cada valor normalmente é o preço de fechamento do ativo e você tem a média aritmética nos últimos 5 períodos. Como esse valor, a cada dia você pega um período movendo os 5 ou 10 ou 15 ou 20, não importa, o número de períodos para frente um dia, essa média vai se movendo, por isso chama média móvel. Também existe a média exponencial, que ela atribui um peso maior aos dados mais recentes através de um coeficiente, que é esse 2 sobre 1 mais n, onde n é o número de períodos. A gente também aplica esse valor, esse coeficiente ele é aplicado à diferença do preço de hoje menos o preço de ontem. Então a fórmula da média exponencial está aqui, ó, é média móvel exponencial, você dá para fazer no Excel se quiser. É o preço do dia menos o preço do dia anterior vezes o coeficiente, que é 2 sobre 1 mais n, e o resultado dessa operação você soma a média móvel exponencial do dia anterior. Então você vai ter um número que ele tem um certo peso do preço mais recente, ou seja, você tem o último movimento do preço ele tem um impacto maior na média. Bom, essa fórmula é apenas para efeito de ilustrativo, você não precisa calcular isso. Todas as plataformas fazem esse cálculo e plotam o gráfico para você. Agora, o uso da média aritmética ou a média exponencial, ele é totalmente indiferente para efeitos práticos. Você pode usar qualquer uma, faz muito pouca diferença e os resultados que ele vai te dar são muito semelhantes. Bom, aqui no gráfico, né, que eu mostrei ainda há pouco, eu tenho aqui a linha azul, é uma média móvel de 17 períodos, uma média aritmética, e a vermelha é uma média de 32 períodos. Agora, eu vou mostrar agora nos próximos slides como é que a gente realmente trabalha com isso, para que serve e como é que a gente faz a leitura do gráfico em relação às médias. Bom, os principais usos das médias móveis. A média móvel é um rastreador de tendência, serve para você identificar suportes e resistências, ajuda você a encontrar pontos de entrada numa operação, você consegue ver que preços demasiadamente afastados das médias tendem a retornar para as médias ou consolidar. E o cruzamento de médias móveis combinado com outros indicadores também ajuda você a determinar pontos de entrada ou saída da operação. O número de períodos calibrados nas médias móveis também
é importante para você poder chegar a uma média que te atenda melhor naquele determinado ativo. Então, nós vamos falar sobre esses tópicos um a um, começando pelo rastreador de tendência, que no gráfico aqui que a gente, voltando para o gráfico aqui do Ibovespa, né, com a mesma média plotada aqui, você vê que a média, quando ela está inclinada para cima, mostra que existe uma tendência de subida do preço. Já quando a média inclina para baixo, você tem a tendência de baixa. E assim vai, tendência de alta, tendência de baixa, sempre acompanhando a inclinação da média. Se você tem uma média que está inclinada para cima, você vai operar sempre comprado, você nunca vai operar vendido, porque senão você vai perder dinheiro. Se você tem uma média operada para baixo, uma média inclinada para baixo, você vai operar vendido. Ou seja, você vai vender aqui o teu ativo e vai recomprar aqui embaixo, né, onde você achar melhor. Então você ganha a diferença de preço aqui na venda. E se você tiver com a média inclinada para cima, você vai comprar ela num ponto mais embaixo e vai vender mais em cima, de acordo com os pontos de entrada que a gente vai comentar daqui a pouco. Bom, e assim ele vai mostrando para você a tendência. Agora, se você tiver a média na horizontal, é melhor não operar porque o ativo está consolidado e aí você não sabe para onde é que ele vai, você tem que esperar a coisa mudar, ganhar uma nova tendência para você poder seguir em frente. Tá certo? Então esse é o uso como rastreador de tendência do mercado. Bom, agora a gente vai falar sobre suportes e resistências. Então, no gráfico, você repara que eu marquei aqui vários pontos. Por quê? Normalmente, quando o preço chega perto da média, ele encontra um suporte. Se ele estiver numa tendência de alta, ele volta para a média, encontra um suporte e volta a subir. Aqui no caso ele encontrou também, mas acabou perdendo e tentou subir de novo, segurou aqui até que caiu. Aí perdeu esse suporte. Mas aí quando ele cai e volta, ele vai fazer o quê? Vai tentar voltar para a média. Na hora que ele volta para a média, ele encontra resistência e vai descer de novo. Tá certo? Aqui ele voltou, encontrou uma resistência aqui, segurou, voltou para a média, encontrou suporte e foi embora. Quando chega lá em cima, ele afastou demais da média, depois vou falar sobre isso, voltou para a média, encontrou suporte e foi em frente. Então você tem vários pontos de suportes e resistências que são marcados pela média. Normalmente o preço, se ele está subindo e ele encontra, na hora que ele volta, ele encontra um ponto alto lá que ele não consegue subir mais, a tendência é ele voltar para a média, segurar na média e voltar a subir. E se ele estiver caindo ao inverso, ele caiu, afastou da média, volta para a média, encontra resistência, não consegue vencer a média e volta a cair, até que a tendência se reverta, né? Então, o próximo slide a gente vai falar sobre pontos de entrada, que são justamente esses pontos onde ele encontra a média. Então você, quando o preço cai e chega na média, é um ponto para comprar. Lógico, você vai tentar combinar isso com outros indicadores, porque nem sempre isso vai funcionar, tá certo? Muitas vezes a pessoa, poxa, mas você disse que bateu na média, tinha que subir e não subiu, né? Por exemplo, aqui bateu aqui na média, vai continuar subindo? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas a tendência que você vê, normalmente quando ele encontra a média, ele continua o movimento anterior, até que exista uma perda de tendência e há uma reversão, né? Aqui não falei aqui sobre linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, mas na hora que ele perde aquela tendência, né, ele passou aqui da média, passou para baixo da média, a tendência pode estar revertendo. Então ele voltou a subir, não conseguiu subir, voltou a cair, reverteu a tendência. Perdeu o fundo, voltou para a média, é hora de vender. Vende aqui, vai embora. Desceu, afastou da média, voltou para a média, encontrou a média, vende mais um pouco. Desceu, voltou para a média, pode vender perto da média. Tá certo? É assim que você opera. Aqui no caso você teria saído da operação, porque você achou que ele ia reverter a tendência, mas no caso ainda continuou mais um pouquinho,
mas ninguém vai conseguir pegar o movimento completo, na verdade. Então, os encontros do preço com a média, eles vão marcar para você possíveis entradas comprado ou vendido, justamente aonde o preço retorna a média, né? Então, média é sempre um ponto para você continuar. A tua expectativa é que a tendência vai continuar. Então, se ela está em tendência de alta, você compra, se está em tendência de baixa, você vende. Bom, outra utilidade que você tem na média é para ver se os preços estão demasiadamente afastados da média. Então, aqui nesse caso, por exemplo, você estava numa tendência de alta, o preço subiu aqui. Olha como é que ele ficou longe da média nesse ponto aqui. Você vai comprar aqui? Não vai. Você tem que ficar longe da compra aqui. Tem que esperar ele voltar para a média, segurar e tentar comprar na média. Aqui no caso, teria dado errado a operação, né? Você teria comprado aqui na média, o stop provavelmente estaria por aqui, abaixo dessa mínima aqui. Ele perdeu a mínima, você ia tomar um stop aqui. Mas nessa operação aqui, nessa perna 1 que ele fez aqui, chegou lá em cima, voltou, afastou da média bastante, ó, a média nesse dia estava aqui embaixo, ele chegou lá em cima, bastante longe da média. O que ele fez? Deu uma consolidada, esperou a média chegar no preço, perdeu mais um pouquinho aqui, encontrou a outra média, sustentou, foi embora. Aqui comprou, tá certo? Comprou e foi embora. Afastou, que a tendência dele é o quê? Voltar para a média. E na verdade, ou o preço volta para a média, ou a média ele fica consolidado e a média chega até o preço, né? Então, é isso normalmente o que acontece. Mas aqui, por exemplo, já nesse movimento de queda, você tem, ó, afastou da média, voltou para a média. 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 Isso chama tendência, tá certo? Ele tem fundos e topos descendentes aqui, ele está com uma tendência de baixa, e a média marca bem aonde ele para de subir, a região, né, porque não é um ponto exato, a região onde o preço vai parar de subir e vai voltar a cair. E também na tendência de alta você tem também essa função na média. Ele marca, você está subindo, corrigiu, ele marca mais ou menos aonde o preço vai segurar e voltar a subir, né? Então é um uso importante da média. E sempre que você tiver com o preço muito afastado da média, ou você sai da operação, espera ele voltar para a média para comprar um pouco melhor, ou então você simplesmente fica quieto, não faz nada. Deixa o preço voltar e seguir, depois ele vai voltar a subir. Não vai comprar ou vender quando ele estiver muito afastado da média, seguindo a operação. Tá certo? Quer dizer, se você está, resumindo, se você está comprado, o preço está subindo, afastou demais da média, não vai comprar mais naquele ponto. Ou então você está de fora, o preço está muito longe da média, não vai entrar naquela hora na operação, porque certamente o que acontece? O preço tende a voltar para a média. Então o preço está lá em 30 reais, longe pra caramba, a média está lá nos 20. Pô, tu tem um risco de perder 10 nessa operação, porque ele provavelmente vai voltar para a média. Tá certo? Então, preço longe da média, você não opera. Dando sequência, tem uma outra coisa que você vai ouvir falar muito sobre cruzamento de médias móveis. Muita gente gosta de operar quando as médias cruzam, né? O cara, por exemplo, aqui a média mais curta cruzou para debaixo da média mais longe, o cara vende. Teria dado uma operação aqui, realmente. E aí quando cruzou aqui, o cara comprava, mas aí ele pegaria essa queda aqui, e no caso dele comprar aqui, tivesse seguido, cruzou de novo aqui, ele vende, então pegaria essa alta mais ou menos daqui até aqui, tá certo? Funciona em alguns casos, mas e se o mercado estiver com muita tendência, não estiver consolidando, se estiver com as médias bem calibradas, o ideal é você sempre usar a média móvel junto com outro indicador e nunca usar o mesmo indicador para entrar e para sair da operação. Mas o cruzamento de médias móveis mostra exatamente isso. É a hora que você sabe que a tendência reverteu, mas pode acontecer coisas como isso aqui, olha. Você tem cruzou para baixo, cruzou para cima, cruzou para cima, cruzou para baixo, cruzou para cima de novo. Aqui você encheu, tomou um monte de stop, ficou nervoso, perdeu a confiança. Não dá para fazer isso. Você tem que ter, além de você ter o sinal
da cruzamento da média móvel, você tem que ter algum sinal gráfico, ou um outro indicador como o MACD. E outra coisa, você tem que ter um local para colocar o stop que seja confortável para você. Aqui no caso, por exemplo, nessa compra aqui, o stop estaria muito longe da compra, então você não poderia estar entrando aqui, tá certo? A gente vai fazer um vídeo sobre gerenciamento de risco, colocação de stop também, que vai ajudar você a entender melhor isso. Então o ponto é o seguinte, cruzamento de média móvel, tem gente que opera isso? Tem. Dá para ganhar dinheiro com isso? Dá. Funciona bem? Não. Você nunca deve usar isso sozinho. Você deve sempre ter o auxílio de um outro indicador para você poder ter mais confiança, mais segurança na operação que você está fazendo. O simples cruzamento de média móvel não é um marcador, um sinal suficientemente forte para você operar. Tá certo? Então vamos lá. Dando seguimento aqui, vamos falar sobre número de períodos e calibração das médias móveis. Bom, número de períodos é o número de dias, ou de meses, ou de horas que você vai usar para calcular a sua média. Não existe uma receita de bolo para o número de períodos que você vai colocar na sua linha, no seu gráfico lá, na sua plataforma. Você deve sempre experimentar, fazer testes, períodos que mais se ajustem ao ativo que você está operando. Você faz um ajuste visual mesmo, você vai regulando, você bota 15, bota 20 e vai vendo como é que a linha se ajusta no gráfico e se ela te diz alguma coisa, então você vai ver porque aquele ativo cada ativo tem o seu período de operação. Tem ativos que tendem a ficar em tendência por mais tempo, tem ativos que são mais voláteis, eles mudam de tendência muito rapidamente. Isso até inclusive é uma coisa que você vai observar se tiver muita mudança de tendência num determinado ativo por um período muito curto, sem uma continuidade da tendência. É melhor você não operar esse ativo. Isso a média te ajuda a você identificar. Então a média é muito mais uma proteção para você não entrar do que para você entrar na operação. Embora ela combinado com, de novo, né, ela combinado com outros indicadores, ela pode ser muito útil sim para marcar pontos de entrada na operação. Um número menor de períodos da média vai te dar uma tendência de mais curto prazo. Então, por exemplo, se você usa 5 períodos na sua média, ela vai te dar uma tendência de curtíssimo prazo. Se você usa 30 períodos, já é um período de médio prazo. Se bota 200 períodos, já é uma tendência de longo prazo. Então, quanto mais períodos na sua média, maior é a projeção daquela tendência que ela está medindo. Em compensação, você vai ter, você está sujeito a uma tremenda oscilação de preços, né, naquele período que você está calculando na média. Um período mais curto vai te dar uma resposta mais rápida, vai te mostrar, bom, o preço está virando agora, e aí você entra ou sai da operação de acordo com essa análise. O que eu faço normalmente? Eu costumo usar 17 e 32 dias para avaliar a tendência de médio prazo. E as médias de 3 e 9 dias para a tendência de curto prazo. Normalmente, eu gosto muito de usar 3 e 9 dias junto com o MACD para ver uma mudança de tendência mais imediata, tanto para entrar quanto para sair de operações. Médias mais curtas antecipam sinais de entrada e funcionam muito bem combinadas com o MACD. Bom, considerações finais sobre as médias. Não opere apenas com base nas médias móveis. Como eu falei, elas são muito boas, são muito úteis, mas elas sozinhas não são muito confiáveis. E também não opere sem médias, porque elas são muito úteis. Eu acho que você sempre deve usar as médias e buscar nelas uma referência interessante de tendência, de suporte, de resistência, de pontos de entrada.
mas sempre com uma corroboração de um outro indicador ou de uma análise de suportes de linhas de tendência, suportes e resistências horizontais do gráfico. Várias outras questões que você, se aprofundando na análise técnica, você vai entender e você vai poder, combinando com a técnica de uso da média móvel, sentir mais segurança. E também não entra usando vários e vários indicadores. Não existe santo graal, não existe aquele indicador perfeito ou a combinação de indicadores perfeitos que você vai encontrar uma previsão exata do que vai acontecer no futuro. A sua experiência também, acho que diria que é a coisa mais importante para você tomar uma decisão. Então, procure comprar em pontos de suporte e vender perto de resistências, isso aí é sempre importante. Busque mais conhecimento, pratique operações simuladas antes de colocar dinheiro de verdade num trade. Experiência é muito importante, você vai desenvolver feeling, você vai aprender a usar os indicadores, você vai escolher aqueles indicadores que você consegue ler melhor. Não use muitos indicadores, eu diria 2, 3 no máximo, estourando, ou mais para confirmação. Use vários tempos gráficos para fazer uma análise mais aprofundada. E mais importante de tudo, eu diria que 80% do seu sucesso está nesse último item aqui, que é aprenda a gerenciar seu risco. Vou fazer um vídeo depois também sobre gerenciamento de risco. Bom, obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe o vídeo e considere se inscrever. Obrigado.